Então é isso, pessoal. Como eu falei para vocês, me chamo Rafael Arraes, tá? Há 2 anos eu me conectei com a doTERRA, há 2 anos eu passei a utilizar os óleos essenciais da doTERRA. Não foi por acaso, né? Foi um amigo, um grande amigo, né? Um grande irmão, que ele me viu, né? Ele estava vendo o momento que eu estava vivendo ali, né? De muito estresse, né? De muita correria, com a agência de viagens que eu tinha em sociedade com a minha noiva. E nós estávamos passando por esse processo, né? De muito estresse. E quando ele viu aquilo, né, ele compartilhou com a gente os óleos essenciais, dizendo que poderia ajudar a gente. E a gente passou a utilizar, né? Só que quando a gente começou a utilizar, logo eu lembrei da minha mãe, né, que hoje tem 71 anos de idade, né? E olhei aquilo tudo, tirei uma passagem, fui em São Paulo para poder conhecer de perto, né, os óleos essenciais, porque naquele momento, em novembro de 2018, a doTERRA estava fazendo o lançamento dela aqui no Brasil. E um dos cientistas fundadores da empresa, né, que é o David Hill, que hoje é o maior nome, né, da aromaterapia no mundo, ele estaria também em São Paulo. Então não pensei duas vezes, fui para lá para entender mais e poder ajudar minha mãe. Então, saí de lá, assim, encantado. Foram 3 dias de evento, né? Muito conteúdo, muita informação bacana a respeito dos óleos essenciais. Cheguei em Brasília, montei uma rotina de uso para minha mãe, da hora que ela acordava até a hora que ela ia dormir, sabe? A gente realmente passou a viver um estilo de vida com óleos essenciais. Até mesmo por isso que eu coloquei aqui, ó, viva, né? Por quê? Porque é você viver o estilo de vida, não é pensar em utilizar óleos essenciais apenas para remediar, né, alguma situação específica, tá? Mas é viver isso como estilo de vida. E a gente passou a fazer isso. Resumindo, em 7 meses, exatamente 7 meses, minha mãe conseguiu se livrar de 100% dos medicamentos que ela utilizava. Obviamente, a gente teve muito cuidado com isso. Não foi simplesmente vamos usar óleos essenciais e jogar fora os medicamentos. Claro que não. O medicamento que o médico prescreveu é ele quem vai retirar. E com a minha mãe foi do mesmo jeito, como por exemplo, né, ela utilizava omeprazol para a parte estomacal, né, então ela teve um suporte tão poderoso que ela não precisou mais, ela passou a não sentir mais dores estomacais, né, então já não precisou mais do omeprazol. Aí teve o fluoxetina para ansiedade. Acho que a maior vitória foi a losartana que ela utilizava para hipertensão, né? Então isso para a gente foi uma vitória muito grande. Só que como que a gente fez? A gente foi utilizando e à medida que ela ia ganhando mais resistência, na medida que, né, com o uso de alguns óleos essenciais, a pressão dela ia equilibrando, a gente foi desmamando, a gente foi diminuindo, né, a medicação. Então, por exemplo, a losartana ela usava 2 comprimidos. Depois de 2 meses, o médico autorizou a gente a tirar meio comprimido. Aí ficou 1,5. Mais 2 meses, menos meio comprimido. Aí depois foi 1 mês e meio e mais 1 mês e meio. Resumindo, 7 meses ela se livrou de 100% dos medicamentos. Hoje tem 1 ano e 4 meses para 1 ano e 5 meses que a minha mãe não usa mais nenhum comprimido, para nada, sabe? Para absolutamente nada. Só que o que aconteceu com isso tudo, né? Porque se a gente parar para pensar, hoje a minha mãe vive um outro estilo de vida, sabe? Ela está muito mais feliz, ela está muito melhor, com 1 ano e meio praticamente sem usar nenhum medicamento. Naturalmente a gente se apaixonou pelos óleos essenciais. Eu me apaixonei pelos óleos essenciais, né? Então é algo que realmente mudou a nossa vida. Então hoje você chega aqui em casa, né? Você vai na cozinha, tem óleo essencial. Por quê? Porque você pode usar na culinária. Você vai no banheiro, tem óleo essencial. Você pode usar ali no cabelo, né, para tratamento capilar. Você pode usar na escovação, né, dos dentes, como enxaguante bucal natural, por exemplo, né? Então você vem no meu quarto, tem óleo essencial. Aqui atrás, vocês estão olhando aqui, ó, tem o meu difusor de aromaterapia que está ligado enquanto eu estou falando com vocês, eu estou inalando as propriedades medicinais do óleo essencial. Então, assim, a gente hoje está apaixonado por isso. E naturalmente a gente acaba fazendo o quê? Compartilhando, né? A gente compartilha aquilo que faz bem para a gente, né? Foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com a minha mãe. Enquanto ela estava utilizando naqueles primeiros 7 meses, eu ainda continuei com a minha agência de viagens. Só que quase que todos os dias, a minha mãe, que se diz, né, detestar a venda, ela me ligava dizendo o seguinte: Rafa, é porque uma cliente entrou aqui no salão, ela tem um salão de beleza, né? Uma cliente entrou aqui no salão, estava com dor de cabeça. Eu pinguei uma gotinha de óleo essencial na mão dela e ela melhorou. E ela quer o óleo essencial, como é que faz? Aí dava 2 dias depois, um dia depois, ela me ligava: Rafa, é porque a minha vizinha aqui estava passando mal
E eu dei uma gotinha de óleo essencial para ela e ela melhorou e ela quer. Como é que faz? Ou seja, naturalmente, ela estava compartilhando aquilo, sem nem sequer saber que ela poderia fazer disso uma fonte de renda. Mas justamente porque a gente viveu isso aqui, ó, esses 3 tópicos aqui, ó. Viva, apaixone-se e compartilhe. Então, se você está conhecendo agora a doTERRA, se você foi convidado por alguém para estar aqui nessa sala, né, conhecendo um pouquinho mais dos óleos essenciais, se prepare que é isso que você vai viver também. A gente acaba vivendo isso naturalmente, é um processo natural, tá? Então, assim, a doTERRA, ela foi fundada em maio de 2008, né, com a missão de compartilhar óleos essenciais de grau terapêutico, tá, com o mundo. Hoje, a doTERRA está presente em 60 países diferentes. Né? doTERRA, que significa dádiva da terra. Foram 7 sócios fundadores, 7 pessoas, né, ali, profissionais da área da saúde, né, mega especialistas em empresas, né, em comércio, que se juntaram para fundar a doTERRA. Né? E essa ideia de colocar a doTERRA dentro desse segmento em que eu utilizo e após ter esses benefícios eu compartilho com outras pessoas, é porque a doTERRA lá atrás ela pensou o seguinte: como que a gente vai colocar esses produtos aqui no mundo? A forma como a gente vai colocar isso aqui no mundo vai transformar vidas? Se sim, beleza. Então foi isso que ela escolheu. Porque ela poderia, por exemplo, colocar isso aqui em prateleiras de supermercado. Imagina só. Aí faz propaganda na televisão. Não faria sentido, sabe? Não faria sentido. É o que aconteceu com a gente. A gente teve tanto benefício que esses benefícios a gente compartilha, sabe? Por estar vivendo, por estar buscando, por estar conhecendo cada vez mais. E quando alguém se conecta para usar os óleos essenciais, o que, que a gente faz? É aí que a gente começa a trabalhar. É a hora que a gente senta, que a gente monta ali um protocolo de uso para atender ali, né, as suas necessidades. Então é isso que a gente faz na doTERRA, é cuidar um do outro, né? Porque a doTERRA ela foi isso, foi projetada literalmente para que você pudesse ter novas experiências, né? Em que sentido? De uma vida plena e equilibrada. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a optar por soluções naturais em primeira mão, você começa a cuidar da tua saúde. Você começa a cuidar da tua saúde física, da tua saúde emocional. Eu tenho sempre como exemplo a minha mãe, que hoje ela tem uma vida muito mais equilibrada. Por quê? Porque antes, via uma gripe, um resfriado, uma tosse, ela passava 3 semanas na cama, praticamente. Sabe, era tanto medicamento, era tanto efeito colateral, que ela não tinha nenhum tipo de plenitude, isso é fato, né? Ficava doente com muita facilidade. E a partir desse momento que a gente passou a ter mais esse equilíbrio na nossa vida, ter uma vida normal, né? Vamos colocar assim, a gente passou a fazer o quê? Compartilhar um propósito legítimo, né, que é ajudar pessoas a também viver o que a gente estava vivendo com os óleos essenciais. Então, é um processo natural. E quando você toma a decisão real de ajudar o máximo de pessoas possíveis a ter os benefícios que você, de repente, está tendo, você passa a ter, né, um negócio global extremamente lucrativo. Por quê? Porque a partir do momento que você decide compartilhar, você pode compartilhar os óleos essenciais da doTERRA com pessoas hoje, com amigos hoje, que estão em 60 países diferentes. Já parou para pensar? Você, da sua casa, podendo ajudar pessoas a terem mais saúde, podendo ajudar pessoas a dormirem melhor, a se sentirem com menos ansiedade, ou pelo menos controlar mais a ansiedade com soluções naturais, sentir menos dores. Isso em 60 países diferentes. E a doTERRA te remunerando por isso. Quando eu olhei isso tudo, eu falei assim, caramba, que incrível. Por quê? Porque eu amo ajudar os meus amigos. Não é à toa que eu trabalho com projetos sociais, quem me conhece já sabe, há 20 anos. E aí unir o útil ao agradável, sabe? Eu vou ajudar os meus amigos a terem mais saúde e eu vou receber por isso. Falei, nossa, lindo demais, né, tudo isso. Mas, Rafa, o que, que vem a ser, de fato, óleo essencial de grau terapêutico? A gente tem a figura da essência, né, que é o que a maioria das pessoas conhece. A essência, ela é sintética, né? Ela é produzida, vamos dizer assim, em laboratório. É aquele cheirinho, às vezes, que a gente, né, joga em casa, joga no chão, né? Então, essência é sintético. Ela não está ali para trazer benefício para a tua saúde. Pode agradar ali o teu olfato, né? Mas não traz benefícios para a saúde, tá bom? Tem o óleo essencial. E aí, quando a gente fala de óleo essencial, tem um órgão chamado, né, a sigla dele, APRC, que em português significa
Centro de Pesquisas de Plantas Aromáticas. É como se fosse um Inmetro, né, aqui no Brasil, que é um órgão que valida ali a qualidade dos produtos. Então, a APRC, ela valida a qualidade dos óleos essenciais produzidos. E ela fez um teste, né, de mais de 50 empresas, né, as maiores empresas do mundo produtoras de óleos essenciais. Mais de 80% dessas empresas apresentou algum tipo de adulteração no óleo essencial. Ou seja, existe óleo essencial no mercado? Existe. É fato? Existe. Tá, mas é puro? Aí é que mora o negócio, né? Porque 80% tem algum tipo de adulteração. Seja uma adulteração com enchimento sintético, que é terrível isso, seja uma adulteração com óleo vegetal, né? Que é para quê? Baratear o produto. Coloca-se ali um tipo de óleo vegetal, porque enche e barateia o produto. Ou seja, se você pensa hoje em utilizar óleo essencial, se você de repente está em busca, ou se está até utilizando, de repente, de alguma outra marca, e aí você pergunta, quanto que é o óleo essencial de Copaíba? R$ 80. Quanto que é o óleo essencial de olíbano? R$ 80. De lavanda, 80. Você já sabe que não é puro. Por quê? Porque não tem como você ter ali a mesma planta que são, né, cultivadas ali em vários países diferentes e ter o mesmo preço, né? Então você tem um óleo essencial em que a maioria não é 100% puro. E você tem a figura do óleo essencial de grau terapêutico. Rafa, como é que eu vou saber, né, se realmente o óleo essencial é 100% puro? Através do selo de qualidade, através do selo que atesta o grau de pureza. Por exemplo, a doTERRA tem o selo CPTG, que hoje é considerado o selo mais seguro do mundo, que significa certificado de pureza e grau terapêutico, tá? Então, quando você vê esse selo, você já sabe que é 100% puro. E o que é o óleo essencial de fato? É a extração, vamos colocar assim, em palavras simples, é quando você extrai de forma muito concentrada as propriedades medicinais existentes nas plantas. Então, por exemplo, quando a gente pega um óleo essencial como esse aqui, ó, o hortelã-pimenta. Quem tiver hortelã-pimenta, quem estiver assistindo aí, né, e já foi um cliente da doTERRA, foi um consultor da doTERRA, já pega o hortelã-pimenta e faz isso. Pinga uma gotinha e faz a inalação. Por quê? Abre as vias aéreas, me ajuda a respirar melhor. Sabe aquele dia cansativo ali, e de repente você precisa ainda de uma última reunião, fazer uma última apresentação, um estudo, né, fazer alguma coisa em casa, e aí é como se fosse aquele celular que está acabando a bateria, você precisa de uma carga extra ali, né, só para mandar uma mensagem, é o hortelã-pimenta no final do dia. Então já fica a dica, tá? Então quando você pega isso aqui, ó, por exemplo, a planta hortelã, né? A maioria das pessoas aí já conhece, ou faz ainda, ou tem ali, né, a avó, a bisavó, né, que fazia um chá. Por exemplo, o chá de hortelã, que ajuda ali na questão do resfriado, né? Chá de, por exemplo, de erva cidreira, de capim-santo, que ajuda a acalmar, por exemplo, né, o boldo, por exemplo, né, mastruz, pronto, o mastruz, que ajuda a estancar o sangramento, que ajuda na cicatrização. Por que isso é possível nessas plantas? Porque nas plantas existem essas propriedades medicinais que são curativas, que são cicatrizantes, que são calmantes, né? Que são ali expectorantes. Então, nas plantas existem essas propriedades medicinais. Só que aonde que ficam armazenadas essas propriedades? Dentro dos óleos essenciais. São os óleos essenciais, são esses líquidos que carregam essas propriedades. E o óleo essencial em si, ele fica armazenado em pequenas bolsinhas, né? Pequenas bolsinhas microscópicas, né? Que são invisíveis, claro, a olho nu. Só que quando a gente pega, por exemplo, a hortelã e a gente vai fazer um chá de hortelã, a gente ferve a água, né? O fervor da água, a temperatura da água rompe essas pequenas bolsinhas, liberando o óleo essencial. Por isso que quando a gente vai tomar aquele chá, né, ele tem aquele efeito ali calmante, por exemplo, como o capim-santo, porque essas pequenas bolsinhas foram rompidas, liberando, né, o óleo essencial que carrega as propriedades medicinais, né, dessas plantas, que são encontradas nas folhas, né, no caule, né, nas sementes, nas raízes, nos frutos, como, por exemplo, os cítricos. A gente pega, por exemplo, o limão siciliano, né, a laranja. Já pegou, por exemplo, uma laranja
e aí você espreme a casca da laranja, não sai aquele líquido, né? Aquele líquido ali é um óleo essencial. Quando você espreme, você está rompendo essas bolsinhas, liberando o óleo essencial que existe ali naquela casca, tá? Então, basicamente, isso é o óleo essencial. Então ele é extraído de forma muitíssimo concentrada. Tanto é que, por exemplo, quando você pega uma gota de óleo essencial de grau terapêutico de hortelã-pimenta, uma gota equivale a exatamente 28 xícaras de chá da planta. Olha só o grau de concentração, né? E teve uma amiga que virou para mim e falou assim: Rafa, mas já que eu tenho um quintal em casa, eu vou plantar hortelã, né? E dá na mesma. Percebe como é muito diferente? Uma gota equivale a 28 xícaras de chá, sabe? É muitíssimo concentrado isso, sabe? É um grau de concentração muito grande. E Rafa, beleza, mas como é que eu posso utilizar os óleos essenciais? Basicamente de três formas. Uma delas, fazendo a inalação, como eu fiz aqui para vocês, pinguei uma gotinha na mão e ó, inalei. É uma forma de, né, usar aromaticamente. Outra forma, difusor de aromaterapia, isso aqui é perfeito. Isso aqui da tua casa, isso aqui é incrível. Por quê? Às vezes você quer dormir melhor. Coloca isso na cabeceira da cama, coloca ali um óleo essencial de lavanda, né, um calmante, um óleo essencial para melhorar a respiração. Nossa, o seu sono melhora muito, melhora muito. Precisa estudar, tá com um filho em casa que está ali, né, com dificuldade de concentração, pega o difusor, coloca, por exemplo, um hortelã-pimenta, um alecrim, né, que são óleos essenciais dos estudantes, porque ajudam a aumentar o foco e a concentração. Então, esse uso aromático, ele é excelente, inclusive para questões emocionais, tá? Tudo que você imaginar de questões emocionais, o uso aromático é poderosíssimo, tá? Não é à toa que em março de 2018, o Ministério da Saúde oficializou no Brasil a aromaterapia, que é uma medicina que utiliza óleos essenciais 100% puros. Há muitos anos, a Organização Mundial da Saúde bate nessa tecla, de que a aromaterapia é poderoso. Rafa, mas como assim, se eu não estou sabendo? Né? Como eu nem sabia que existia óleo essencial, né? Não sei se é o seu caso que está assistindo aqui agora nesse bate-papo, mas só para você ter uma ideia, o uso de óleos essenciais não é de agora, é milenar. Existem relatos de uso de óleos essenciais há mais de 4.000 anos antes de Cristo. Quer um exemplo prático? Na Bíblia, na própria Bíblia, tem várias citações. São citados mais de 12 tipos de óleos essenciais na Bíblia. Um deles é esse aqui, ó, frankincense, o olíbano, que na Bíblia você vai encontrar mais como incenso, que é uma passagem bíblica que mostra quando os reis magos levam para Jesus na manjedoura, né, quando Jesus nasce, três presentes, que é o ouro, o incenso e a mirra. Mirra e incenso são dois óleos essenciais. Ou seja, é tão poderoso que foram presentes dados para Jesus Cristo quando ele nasceu. Tamanho o poder dos óleos essenciais. Tá? Então é uma prática milenar, não vem de hoje, tá? Então, há muitos anos já vem cuidando da saúde das pessoas. Mas, Rafa, se é algo tão antigo, por que eu não sei? Né? A gente sabe o que veio acontecendo aí ao longo dos últimos anos. Hoje, as pessoas elas buscam como primeira opção o quê? Medicamentos. Por quê? Porque quando a gente vai fazer uma consulta médica, é isso que é receitado. Então isso foi passando, sabe, de pai para filho, e o que era antigamente foi se perdendo. Mas se a gente olhar, como que as pessoas se cuidavam antigamente? Era a base de plantas, sabe? Se a gente olhar não muito tarde, sabe, não muito lá atrás, os nossos avós, de repente, se a gente perguntar para eles, eles vão dizer, antigamente as pessoas se cuidavam com plantas. Se a gente olha os índios, né, como muitas pessoas gostam de dar esse exemplo para mim, Rafa, os índios, né, eles se cuidam com plantas. É isso. Então, o que a gente está fazendo hoje? Resgatando o que era antigamente. Outra forma de usar os óleos essenciais, uso tópico, na pele mesmo, passando. Por exemplo, eu posso usar para aliviar dores musculares nas articulações, uma fibromialgia, artrite, artrose, né? Cuidados com a pele, né? Então posso usar óleo essencial, né, para pele, marcas de expressão, melasma. Pô, inclusive a gente tem aqui uma grande amiga, né, que está aqui na sala, inclusive, que é a Eva Araújo, né? A gente fez agora esse final de semana que passou um evento, 2 dias de evento online, né, com vários médicos, aromaterapeutas, psicólogos, empresários, várias pessoas compartilhando, né, um pouco dos óleos essenciais, um pouco dessa visão,
sabe? E aí a Eva, a gente passou um vídeo dela mostrando o grande resultado que ela teve no combate à melasma. Ela tinha várias marcas, né, várias manchas na pele, e durante 9 anos ela fez tratamento, né, e não conseguia resultado, não conseguia resultado. Quando passou para os óleos essenciais, foi questão de pouco tempo, clareou absurdamente a pele dela, sabe? Esse é o poder dos óleos essenciais e é uma forma de uso tópico, né? Você pode usar topicamente, por exemplo, em crianças, em bebês, na solinha do pé, por exemplo, para cuidar da imunidade, para dormir melhor. Então, são várias as possibilidades. Terceira forma de uso, ingestão. Aí, lembrando, óleos essenciais com selo CPTG, que garante a pureza, podem ser ingeridos, tá? Então, você pode fazer a ingestão dos óleos essenciais, né, da doTERRA. Rafa, de todos? Não. Alguns não pode. Rafa, mas como é que eu vou saber? Aí onde começa o nosso trabalho. É por isso que doTERRA é incrível, essa família é incrível. Por quê? Porque você vai ter todo o suporte para isso, para saber qual que você pode, qual que você não pode, qual que você pode ingerir diretamente, como uma gota sublingual, como eu gosto, por exemplo, esse aqui, ó, da Copaíba, que eu pingo uma gota sublingual porque é um anti-inflamatório. Só que tem outros, né, como por exemplo, o orégano, né? Deixa eu achar ali. O orégano, por exemplo, que eu não posso pingar sublingual de jeito nenhum. Eu posso ingerir, mas o aconselhado é o quê? É usar em cápsula. Então, todos esses cuidados, né, você vai ter, tanto dos consultores, né, como de todo o material, né, que a gente oferece para vocês, tá? Uma outra coisa que é incrível na doTERRA, são duas, são várias, na verdade, essa que é a realidade, são vários diferenciais que a doTERRA traz, né? Um deles é que a doTERRA, ela extrai a matéria-prima no país em que a planta nasce com seu maior potencial. Então, por exemplo, quando ela pega um limão siciliano, doTERRA é uma empresa norte-americana. Lá nos Estados Unidos, tem limão siciliano, tem, né, vários campos que cultivam limão siciliano. Mas por que a doTERRA não extrai lá, que é mais próximo? Porque não tem como comparar o limão siciliano cultivado nos Estados Unidos com o limão siciliano cultivado na Sicília, na Itália, porque lá ele nasce com seu maior potencial. Quando a gente fala, por exemplo, do olíbano, que é aquele que eu falei, né, do presente que Jesus recebeu, a doTERRA faz a extração na Somália e em Omã. Por que lá? Porque lá o olíbano nasce com seu maior potencial em propriedades. Relação a solo, clima, temperatura, tudo isso influencia. Então, dificilmente hoje uma empresa se predispõe a fazer a extração da matéria-prima, né, em tantos países diferentes. A doTERRA faz isso em mais de 45, né? Fora os projetos sociais que ela desenvolve, que ela fomenta financeiramente, tá? Toda a matéria-prima extraída, né, pela doTERRA, ela faz a extração com famílias ribeirinhas, com pequenos agricultores, né, que cultivam ali, né, em suas pequenas terras, e a doTERRA vai lá, ensina, capacita, fomenta financeiramente, forma pequenas cooperativas, para que essas famílias tenham capacidade, né, de produzir. doTERRA paga antecipadamente, para que essas famílias fiquem tranquilas, monta escolas, monta clínicas médicas para a família desses agricultores, sabe? Então é todo um ciclo. Então a doTERRA é o seguinte, ela pensa o seguinte, não adianta só o cliente que compra o produto ter os benefícios, se sentir bem. Quem está produzindo, quem está plantando a semente, tem que estar bem. Porque se aquela pessoa que está plantando a semente, que está cultivando, se ela está mal, se ela vai para o campo ali extremamente preocupada, porque o filho não tem onde estudar, porque não tem uma clínica médica na região, né? Porque a grande parte dos óleos essenciais são extraídos, né, de países que têm pouca estrutura, tá? Básica ali para as famílias, né, morarem. Então, as plantas nascem ali, as próprias plantas produzem muitos nutrientes, produzem muitas propriedades medicinais, porque a própria região já é difícil ali, né, a sobrevivência. Então, para a planta sobreviver, ela precisa produzir ali mais propriedades, né, para que ela possa sobreviver. Então, a doTERRA ela vai muito nesses países, tá? E aí, ela constrói essas clínicas médicas, né, escolas e etc., para que os pais, os agricultores, fiquem tranquilos e quando eles vão para o campo, isso não reflita na hora do cultivo, né? Isso não reflita ali, né, nas plantações, porque isso impacta diretamente o produto final. Enfim, resumindo, de ponta a ponta,
A doTERRA, ela quer ver todo mundo bem, sabe? Desde o cultivo até ali quem está comprando os produtos. Isso é incrível dentro da doTERRA, sabe? Para que todo mundo possa, de fato, ter um estilo de vida diferente, para que todo mundo possa ficar bem. E quando as pessoas que estão conhecendo os óleos essenciais decidem, né, fazer uso para cuidar mais da saúde física, mais da saúde emocional, a gente tem vários outros benefícios, como, por exemplo, você poder colocar os óleos essenciais no seu dia a dia, comprando com pelo menos 25% de desconto. Porque já que vai comprar, por que não comprar com desconto? Que é melhor ainda. Já que vai comprar, por que não comprar com desconto e ainda ter produtos grátis? Que é o que a doTERRA oferece dentro de um programa que a gente tem. É um programa de recompensas que é muito legal, sabe? Eu estava falando agora há pouco com um amigo, mostrando para ele aqui que só os pedidos que eu faço aqui, né, para o uso, né, na minha casa, com a minha mãe, comigo, alguns amigos que pedem alguns óleos essenciais, eu tenho lá na minha loja virtual, né, mais de R$ 600 em produtos para eu trocar. Eu trocar por produtos grátis. R$ 600 em crédito, né? Então, isso é muito bacana. Uma das coisas que as pessoas me perguntam, né? Rafa, nossa, mas por que os óleos essenciais da doTERRA são caros? Não sei se você já se perguntou isso, se você já viu o preço, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, né? Na verdade, eu respondo com uma outra pergunta. Caros em relação a quê, né? Caros em relação a quê? Em relação a medicamento? Pô, não tem como comparar. A gente está falando de algo sintético que vai trazer efeitos colaterais, que vai te fazer usar mais e mais medicamentos. Na maioria das vezes é isso que acontece. A gente está falando aqui de óleo essencial 100% puro. Você usa pensando numa questão, beneficia várias outras, né? Esse é um ponto. Custa centavos por gota. Centavos por gota. Só que quando você vai utilizar, você usa assim. É uma gota, é 2 gotas. Então, o custo, né, é muito em conta, sabe? E aí eu trouxe aqui alguns óleos essenciais só para você perceber mais ainda isso. Por exemplo, lemongrass, né, que é o capim-limão. Ele sai para a gente por R$ 19. R$ 19 você tem um óleo essencial que vai te ajudar a aliviar dores, melhorar absurdamente a circulação sanguínea. Esse é um óleo muito bom, ajuda demais quem tem dificuldade de dormir. Limão siciliano é um óleo essencial que sai para a gente por R$ 20. Olha só, R$ 20. Para que ele serve, Rafa? Desintoxicar o organismo, ele limpa o teu organismo, ele ajuda, né, na regulação do intestino, ajuda a dar mais disposição, gordura no fígado, tirar a oleosidade do cabelo. R$ 20 o óleo essencial. Alecrim, R$ 28. Excelente para queda de cabelo, para diminuir a queda de cabelo. Inclusive, teve um estudo, para quem conhece, né, esse medicamento, que é deu branco, minoxidil, ia dando branco aqui, o minoxidil. Tem um estudo que mostra, né, a comparação do alecrim com o minoxidil. Apresentaram o mesmo resultado, só que aqui é química e aqui é 100% puro. O alecrim, R$ 28 você consegue utilizar, você consegue comprar e ainda tem pontos extras para ir trocando depois por produtos grátis. Hortelã-pimenta, né, esse que eu pinguei uma gotinha na mão e inalei, excelente para abrir as vias aéreas. Quem tem aí congestão nasal, sinusite, rinite, excelente. Você pega uma gotinha, pinga aqui, ó, passa nas têmporas, na testa, na nuca aqui, ó, inala, daqui a pouco a dor de cabeça vai embora. Uma gotinha do hortelã-pimenta, uma gotinha desse óleo essencial, foi um dos óleos essenciais fundamentais para livrar minha mãe do omeprazol. Olha só isso, R$ 41. Lavanda, ansiolítico poderoso. Tem várias pessoas, várias amigas que não usam mais medicamentos para ansiedade por conta da lavanda. Copaíba, um anti-inflamatório natural, sabe? 100% puro. São as 4 principais copaíferas existentes na região amazônica, juntas aí dentro desse frasco, né? Então, assim, só para desmistificar um pouquinho, que algumas pessoas falam, nossa, mas são caros, né? Quando fizerem essa pergunta para você, você repete, você retorna com uma outra pergunta. Caros em relação a quê? Né? Porque não tem como comparar. Aqui eu trouxe para vocês algumas das pontuações. Tá? Então, por exemplo, dentro desse nosso programa de recompensas, né, que a gente tem, na medida que a gente recompra produtos, tá, a gente recebe de volta pontos extras para trocar por produtos grátis. Né? Então, por exemplo, como o próprio frete que a gente paga. Aqui em Brasília eu pago R$ 35. Eu recebo 7 pontos, né, de crédito para trocar por produtos grátis. Ou seja,
todo frete que eu pago, eu tenho ali basicamente um produto grátis. Então, paguei o frete, um produto grátis. Rafa, se eu comprar um produto ou comprar 200 produtos, tem diferença no frete? Não, o frete é único. Paguei o frete, eu tenho ali 7 pontos e eu troco isso por produtos grátis. 7 pontos, o que daria, por exemplo? Eu conseguiria pegar, por exemplo, um capim-limão, conseguiria trocar por um limão siciliano, ou seja, o frete que eu paguei, eu já troco por produtos grátis. E ainda tem o quê? O percentual, como eu falei, de volta em cima dos pedidos que você faz. Então, todo mês que você faz ali uma recompra de pelo menos 50 pontos, que daria algo em torno ali de 240, 230 reais, depende do produto que você pede, tá? Daria isso em reais. Então, eu teria o quê? De 10% a 30% de volta em crédito, tá? A cada 3 meses, aumenta 5%. Hoje, eu, Rafael, toda vez que eu faço um pedido de 50 pontos, eu tenho 30% de volta em crédito. Então, olha só que legal. Fiz um pedido, por exemplo, de 50 pontos, eu tenho 30% de volta, ou seja, 15 pontos, mais 7 pontos do frete, 22 pontos por um pedido como esse. Com 22 pontos, Rafa, o que eu consigo pegar de brinde? Por exemplo, um alecrim, né? Mais aqui um lemongrass, mais um limão siciliano. Isso daria 18 pontos. Daria para pegar até 2 limões sicilianos aqui. Percebe o tanto de produtos? Né? Ou seja, são vários produtos grátis só por essa utilização aí, né? Só por essa mudança no teu estilo de vida. E todo mês que você faz um pedido, né, de 125 pontos até o dia 15, além disso tudo que eu já falei, você ainda recebe um produto grátis. Então, todo mês tem um produto grátis, né, quando você faz um pedido acima de 125 pontos. Enfim, tem um aplicativo que a gente utiliza, né, que vai te trazer todas essas orientações, né, em relação a qual produto utilizar, né, como utilizar. Né, ele tem de A a Z ali, várias patologias. De repente você joga dor de cabeça. Ele vai te dar qual óleo essencial é excelente para dor de cabeça e como que você pode utilizar. Ou seja, você não fica desamparado. Tá? E a partir do momento que você começa a utilizar, ter os benefícios e olha ao seu redor e começa a compartilhar, né, isso com outras pessoas, você pode fazer o quê? Construir uma renda com a Doterra. Rafa, mas eu não sei vender, eu não gosto de venda. Rafa, mas eu não tenho tempo, como é que isso seria possível? Na Doterra, o que eu posso te dizer é o seguinte, é como se você tivesse, você ter, na verdade, uma profissão, enquanto você cuida de pessoas, né? Então, como é que seria? Olha só, pensa comigo aqui. Você não tem tempo, você não gosta de vendas, mas de repente você começa a usar os óleos essenciais para dormir melhor. Vamos dar um exemplo. Insônia, né? Conhece alguém hoje? Eu te pergunto, conhece alguém hoje que tem dificuldade para dormir? Beleza. Você está com dificuldade para dormir, vou dar um exemplo, né? As suas necessidades aí, depois a gente pode, né, bater um papo, a pessoa que te convidou vai te ouvir para saber quais são as suas principais necessidades ali, para indicar os óleos essenciais, a melhor opção de você se conectar. Mas aí você começa a usar, por exemplo, uma lavanda, que é excelente para quem tem dificuldade de dormir, um ansiolítico poderoso. E aí você começa a usar ali lavanda, por exemplo, né? Com olíbano, por exemplo, que é excelente também, um anticâncer poderoso, né? Potencializa a ação dos óleos essenciais e você passa a dormir melhor. Você passa a dormir melhor usando os óleos essenciais. Aí eu te pergunto, você não tem tempo, você não gosta de venda, mas você vai para o teu trabalho, na tua correria do dia a dia, você chega lá, encontra uma amiga e a tua amiga vira para você e fala o seguinte, nossa, estou dormindo tão mal ultimamente. Aí eu te pergunto, você vai ou não vai compartilhar com essa amiga que você está usando uma solução natural que está te ajudando a dormir melhor? Né? Compartilhe comigo aí no chat, para vocês interagirem comigo. Você compartilharia ou não compartilharia com essa amiga? Ou deixaria a amiga ali dormindo mal? Ou deixaria a amiga usando medicamentos? Me diz aí. Né? Então, assim, a gente compartilha, já até antecipa a resposta de vocês. A gente compartilha. Por quê? Porque naturalmente a gente compartilha aquilo que faz bem para a gente. Foi o que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe nem sabia que poderia ter uma renda com a Doterra. Mas o que ela fazia quando via alguém ali com resfriado, com coriza, com dor de cabeça? Pingava uma gotinha na mão da pessoa. Era isso que ela fazia, sabe? É isso que eu entendi. E a partir desse momento veio aquele estalo. Eu falei assim, caramba, por que não?
Já que está fazendo bem para a gente, por que não compartilhar isso com os amigos? E é assim que eu tomei a decisão de fazer doTERRA. Né? Assim que nós tomamos a decisão de fazer doTERRA. E aí, quando essa amiga que virou para você e falou o seguinte, nossa, estou dormindo mal, você compartilhou com ela o que está te fazendo bem, a tua amiga vai virar para você naturalmente, vai perguntar o seguinte, onde eu compro? Ou seja, você não precisou saber vender, você não precisou ter tempo extra para isso, você não precisou ter tempo de sobra para isso. Rafa, mas eu trabalho o dia inteiro, faço faculdade o dia inteiro. Beleza, significa que você se relaciona com pessoas o dia inteiro. Dessas pessoas, tem alguém que gostaria de cuidar mais da saúde, dormir melhor, ansiedade, né? Sente dores. É isso que a gente pensa, né? Então, basicamente isso. Então, quando essa amiga falar assim, onde eu compro, de duas uma. Ou você pode falar para ela, olha, eu vendo, e você faz a venda para ela, você vendendo, como você compra com desconto, você tem o que? O lucro da venda. Beleza. Ou você vira para essa amiga e fala o seguinte, olha, amiga, eu compro com desconto. Você quer comprar também com 25% de desconto, pelo menos? Ganhar produtos grátis? Se você quiser, eu posso fazer o seu cadastro como cliente preferencial. E aí você pode comprar com pelo menos 25% de desconto. E quando essa amiga decide se cadastrar como uma cliente ou até como uma consultora de bem-estar, ela passa a ter acesso a uma loja virtual. Só que agora, essa amiga ela não compra mais de você. O que ela faz? Agora, com o acesso que ela tem, ela compra direto da doTERRA. E a doTERRA, ela te paga uma bonificação por isso. Então, toda vez que essa amiga entrar na loja dela e comprar da doTERRA, a doTERRA entrega os produtos na casa dela e a doTERRA te paga uma comissão por isso. Rafa, mas como é que ela vai saber? Esse cadastro da sua amiga que você vai fazer é vinculado ao seu. Ou seja, o resto da vida que essa amiga comprar qualquer produto, você recebe uma comissão por isso. Sabe, isso é incrível. Quando eu percebi isso, eu falei assim, caramba, olha que legal. E nessa brincadeira de falar com outro amigo, eu, Rafael, falei diretamente, né, com 86 pessoas. Então, eu fiz o cadastro de 86 pessoas. Essas 86 pessoas se transformaram em 1.300 pessoas. Por quê? Porque, naturalmente, a gente compartilha aquilo que faz bem. E é muito melhor quando a empresa acaba de nascer no país. doTERRA acabou de chegar no Brasil, tem só 2 anos. Ou seja, as pessoas ainda não conhecem, mas as pessoas vão conhecer. O teu vizinho, a tua vizinha, vai usar óleos essenciais. Isso é fato. Pode ser através de você ou pode ser através de outra pessoa. E aí daqui a pouco você vai ver o quê? O teu vizinho batendo na sua porta dizendo, nossa amiga, amigo, pô, conheci uns óleos essenciais, quero compartilhar contigo. E de repente você já está até utilizando, mas não falou com esse amigo, não falou com essa amiga. Né? Isso vai acontecer, isso é fato. Né? Por quê? Porque é um movimento agora sem volta, que está tomando conta de volta do mundo inteiro. Não é à toa que a gente está em 60 países, né, diferentes. E o que você ganha mais quando você compartilha com os amigos, quando você ajuda os amigos, né, a terem mais qualidade de vida? Além de ser comissionado por isso, você participa, né, de um plano de reconhecimento. Tá? Aqui ele mostra a questão de todo o sistema que você é conectado para que você possa crescer nesse plano de carreira. Rafa, por que você está mostrando isso? Né? É basicamente porque eu passei por todas, tudo que você imaginar, né, de trabalho, né? Desde novinho, né, já criança, graças a Deus, nunca tive, nunca passei necessidade, graças a meu bom Deus, né, porque minha mãe sempre supriu, né, desde criança, graças a Deus, ela sempre supriu as necessidades de casa. Só que eu, desde novinho, 10 anos de idade, o que eu já fazia? Eu gostava de ter meu próprio dinheiro, então eu comecei a vigiar carro. Então, com 10 anos, fui vigiar carro. Para quê? Para eu comprar minhas figurinhas, né, para eu tomar, não sei se, né, se é da época de vocês, mas eu gostava muito da Baré. Não sei se vocês conheceram a Baré, né, o refrigerante Baré. Né, enfim, era uma delícia. Então eu gostava de vigiar carro para quê? Para comprar Baré, para ir jogar fliperama. Então eu já fui me virando. Depois fui fazer chocolate recheado. Depois eu fui fazer o quê? Bijuterias, né? Tive uma namoradinha na adolescência que ela fazia bijuterias e eu fui fazer com ela. Só que eu pegava, fazia e colocava os amigos para vender, as amigas para vender, né? Assim como o chocolate. Depois fui estagiário, depois trabalhei de carteira assinada, depois fui funcionário público, larguei tudo, e aí depois fui montar meus próprios negócios. Aí eu montei uma cozinha industrial, fui trabalhar, né, com produção de marmitex para empresas, né, para obras e tudo mais.
estava ganhando tendo um certo resultado financeiro, quebrei. Montei outra, quebrei. Aí fui para a área do turismo, né? Junto com a minha noiva, a Renata Ribeiro. E aí a gente conectado no turismo, fazendo acontecer e tudo, só que muito estresse, muita dor de cabeça, os resultados não vinham na medida de tanto trabalho. E aí, quando eu olho esse plano de reconhecimento aqui, eu falo com toda a propriedade de quem já passou por tudo isso. Eu nunca vi nada tão meritocrático como eu vejo no plano de reconhecimento da doTERRA. Porque aqui é mérito, sabe? Quanto mais eu trabalho, quanto mais pessoas eu ajudo a terem mais saúde física, mais saúde emocional e mais saúde financeira, mais o retorno financeiro acontece para mim. Então aqui está tudo ligado, sabe? Está tudo interligado. Eu preciso ajudar amigos a crescer para que eu possa crescer, sabe? Isso é incrível dentro da doTERRA. Tá? Então a gente tem um plano de reconhecimento que começa aqui com o manager, né? Depois vem o director, depois o executivo, depois o elite, né? Então até aqui o elite, que esse aqui para mim é o patamar mais importante que tem, porque ele é a base de todos os outros até o último patamar. Tá? Então aqui o elite, por exemplo, ele tem uma média aproximada, né, de R$ 760 de comissão, de bonificação. Isso é fora venda, tá? Essa é a média de quem está no patamar de elite. A partir daqui, a partir do Premier, você já entra no patamar de liderança. Além das comissões que você recebe por indicar amigos, né, para consumirem e tudo mais, para ajudar os amigos, você ainda participa do faturamento da doTERRA. Então, a doTERRA ela divide uma parte do faturamento dela com as pessoas que estão, né, desse patamar aqui de Premier para cima. Apenas 5% das pessoas hoje estão nesses patamares aqui nos 60 países, tá? Então, por exemplo, você tem um Premier que tem uma média aproximada de R$ 2.600, o Silver, uma média aproximada de R$ 5.900, tá? O Gold, uma média de R$ 12.000. O Platinum, né, que é o patamar que hoje eu me encontro, é uma média, né, aproximada de R$ 19.000. Rafa, mas o que você fez para chegar ao patamar de Platinum? Eu precisei ajudar pelo menos 3 amigos a ganharem uma média de R$ 5.000. Ou seja, eu precisei ajudar amigos a crescerem financeiramente, a realizarem seus sonhos, sabe? Então, isso é muito legal aqui dentro da doTERRA. Então, quando você se conectar, é todo o suporte que você vai ter, tanto para usar os produtos, como se você tomar a decisão de se tornar consultor de bem-estar, também crescer dentro da doTERRA, beleza? Dentro do plano de carreira. A gente ainda tem mais esses 3 patamares, né, que são patamares aí que já trazem uma liberdade financeira, né, muito grande, tá? O patamar de diamante, hoje a gente tem aproximadamente 60 pessoas no Brasil como diamante, sabe? Então isso é muito legal. Apesar de pouco tempo, a gente tem pessoas tendo muito resultado. E o que eu acho muito legal é que 80% dos maiores resultados são alcançados por mulheres dentro da doTERRA. Eu acho isso fantástico. Blue Diamond, a gente tem hoje, salvo engano, são 11 ou são 12 Blue Diamonds. Presidential Diamond, né? A gente tem hoje 4 pessoas nesse patamar. Um deles é a pessoa que me cadastrou na doTERRA, né? O Rodrigo, né? Um grande amigo que viu o meu estresse lá atrás, compartilhou comigo os óleos essenciais e junto a gente começou a compartilhar, né, com outras pessoas. E o Rodrigo, por ajudar mais pessoas, chegou nesse patamar aqui, né, de presidente diamante, né, dentro da doTERRA. Tá? Então é incrível tudo isso. Para você se conectar com a doTERRA, né, seja como cliente, seja como consultor, você tem algumas opções. Essa opção eu começo por ela, porque ela hoje é a que mais sai, que mais as pessoas escolhem na hora de se cadastrar, que é o kit essencial para o lar. A doTERRA ela fez um levantamento de quais 12 óleos essenciais já são de extrema importância as famílias terem dentro de casa. E ela chegou nesses 12 óleos essenciais aqui, tá? Então, esse investimento aqui ele é de R$ 1.495, 3 parcelas de R$ 498. Então, você tem óleo essencial aqui de 15 ml, que é do maior, né? São 300 gotas, 15 ml. Então, são 11 óleos de 15 ml e apenas esse aqui de 5 ml, que é o Deep Blue para dor muscular, né? Dor nas articulações. Então, para tudo que você imaginar, esses óleos essenciais eles vão te atender, eles vão te ajudar. Ele atende hoje, né, basicamente 90% das necessidades. Por isso que eles estão dentro desse kit. Só que aqui você ganha, você leva de brinde um difusor de aromaterapia grátis
mais a credencial grátis, ou seja, você fica credenciado na doTERRA, aí você só escolhe se você quer começar como cliente ou como consultor. Rafa, eu quero começar como cliente, posso mudar para consultor depois? Sim, você não paga nada mais por isso, tá? Só você clicar no botãozinho lá e fazer a alteração. Uma outra opção bem legal, né, o Aroma Touch Technique, né, que ele é um kit que vem 8 óleos essenciais de 5 ml, tá, do menor, o difusor de aromaterapia e o óleo vegetal, que é para você usar junto com o óleo essencial na pele, tá? Custa 843, também parcela em 3 vezes, e nesse caso aqui você tem grátis, né, a sua credencial de acesso, né, ao programa de desconto da doTERRA. Uma outra opção bem legal, essa foi a que eu comecei quando eu iniciei com a doTERRA, né? Era a única que tinha no Brasil. Eu não pensei 2 vezes em comprar o kit, porque o custo-benefício ele é muito melhor do que se eu for comprar individual, né? Individualmente os óleos. R$ 690 vem 12 óleos essenciais de 5 ml. Então essa é basicamente a diferença entre esse aqui, o Living Brasil, e o primeiro que eu mostrei, o Essencial para o Lar, que nesse aqui vem 12 óleos de 5 ml. No primeiro, vem óleos essenciais de 15 ml, né? 11 de 15 e 1 de 5 apenas, tá? Então aqui ele custa R$ 690, parcela também em 3 vezes. Rafa, tem diferença para mim, se eu quero ser uma consultora de bem-estar, me cadastrar com esse kit ou com o kit essencial para o lar em termos de ganhos financeiros? Não, tá? A doTERRA é uma empresa meritocrática. Então não importa se você escolheu esse, ou se escolheu o maior, ou se escolheu ainda o mais completo que tem, que nem está nesses slides aqui, que é o Soluções Naturais. Se você achar que pode ser interessante também começar, né, de uma forma mais completa, com os nutracêuticos, né, complexos vitamínicos, shampoo, condicionador, creme dental, que tem tudo isso, você pode perguntar para a pessoa que te convidou qual é esse kit, quais os produtos que vem, tá? Que ele é mais completo. Então não importa qual a opção que você faça, tá? Você estando, né, cadastrado, os percentuais de comissões são os mesmos para todo mundo, tá? Não tem diferenciação. A única diferença está no custo-benefício de cada um. Mas se você quer iniciar agora, né, apenas para conhecer um pouco mais e ir experimentando, né, e de repente lá na frente tomar a decisão de comprar algum kit, não tem problema, tá? Não tem problema. Você pode pagar a credencial, que comprando os kits é gratuito, mas você pode pagar a credencial de R$ 90, comprar o kit, né, introdutório, por exemplo, dá uma indicação, tá, o kit introdutório, que custa R$ 86, e você está cadastrada, seja como cliente, seja como consultora, e vai receber também todo o acompanhamento, né, porque você não está sozinha, você vai ter os treinamentos, né, semanais sobre produtos, sobre negócio, tá? A pessoa que te convidou, ela vai sentar contigo para montar ali um protocolo de uso, para que você possa usar da maneira correta, ter os benefícios que você espera, né? E assim, de repente, tomar a decisão real de estar com a gente nessa missão, impactando o mundo, ajudando o máximo de pessoas possíveis a terem mais saúde, mais qualidade de vida, né? E aí eu termino com essa frase aqui: escolha fazer o bem com todas as suas forças, porque no final de cada dia é isso que vai fazer você se orgulhar cada vez mais, tá? Então, era tudo isso, pessoal, que eu tinha para compartilhar com vocês, né, sobre a doTERRA, sobre os óleos essenciais, sobre o poder, né, que tem esses óleos essenciais, o tanto que ele vem impactando, né, milhares de pessoas ao redor do mundo.